Aí um lance que vem chamando a atenção, uma estratégia que o Inter tem usado e tem até conquistado gols nessa temporada, no Campeonato Gaúcho, já foi assim. Ontem o Fluminense reclamou muito disso, é essa cobrança de escanteio que o Gandula põe a bola e o escanteio é cobrado rapidinho. O Fluminense reclamou muito disso ontem, Saraiva. O ideal, se nós pensarmos aqui, qual é o padrão do futebol correto no mundo? É o padrão Copa do Mundo, é o padrão fair play. O Gandula que faz isso para o Internacional, dono da casa, teria que fazer isso também para o Fluminense. Deixa a bola pronta para o jogador do Fluminense cobrar. Não foi assim que aconteceu e não é assim que acontece em nenhum estádio do Brasil. Os times se valem do tal direito de ser o mandante para fazer coisas dessa natureza. Agora, Linhares, esta é uma informação que o próprio Sport TV aqui, o Arena, já passou para todo o Brasil, já mostrou esse lance quando aconteceu a primeira vez no gol contra o Juventude. O Inter ganhou de 7-0 e um dos gols nasceu de um escanteio assim. Isso tem mais de um mês. Essa informação o Fluminense já dispunha para dar a atenção dos seus zagueiros. Não é uma novidade, ou não deveria ser uma novidade para o Fluminense, né? A gente está vendo aí o lance, ó, o lance do jogo contra o Juventude, né? Inclusive, o câmera não conseguiu pegar o lance, porque tradicionalmente a cobrança é com a bola arrumada. O Arnaldo César Coelho, que é comentarista de arbitragem da Rede Globo, nosso companheiro aqui do Sport TV, participa todas as segundas-feiras com o seu quadro de arbitragem no Bem Amigos, está conosco para explicar. Arnaldo, esse lance é legal, é válido ou ele é irregular? Arnaldo, boa tarde. Alô, Arnaldo. Nada de assuntos administrativos. A presença de Gandula é um assunto administrativo. Os Gandulas estão ali para repor a bola para os jogadores mais rápido possível. Claro que o regulamento é falho e a administração do jogo é falha, na medida que os campos, os donos, os mandos de campo, fornecem os Gandulas para os jogos. E com isso, esses Gandulas fazem o tipo de esperteza e malandragem sempre a favor do time mandante do campo. Isso poderia ser corrigido se a CBF, se as federações, se a Confederação Brasileira de Futebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, determinasse que a federação local é que indicasse esses Gandulas. Porque assim ela poderia ser responsabilizada por qualquer atitude de malandragem, antidesportividade, o que nós temos visto nesses jogos do Brasileiro. Nesses jogos que acontecem, não só no Rio Grande do Sul, como também no Rio de Janeiro, quando tem jogos do próprio Botafogo, que os Gandulas são, como no Brasil todo, o time da casa coloca ex-jogadores ou jogadores ou rapazes espertos para levar vantagem. Esse tipo de atitude não pode ser aprovada pela gente. E no último caso, o árbitro tem poderes para evitar isso. Por exemplo, só se pode repor a bola em jogo depois da autorização do árbitro. Se o árbitro está sabendo que existe esse tipo de esperteza e que ele não pode modificar o comportamento dos Gandulas, porque ele por mais poder que tenha, ele não consegue, só cobra o tiro de canto com o apito dele, com a autorização dele. E com isso se acaba com essa esperteza. Por quê? Porque a omissão das federações, das confederações e de quem tem que regulamentar o campeonato é muito grande. A regra não fala disso. Não existe, à luz da regra, ilegalidade. Mas as federações têm que ser responsabilizadas, porque isso vai causar sempre problemas ao futebol. A cobrança do escanteio, então, não precisa ser autorizada pelo árbitro. O jogador precisa bate... ser autorizada pelo árbitro. Qualquer reinício de jogo, o árbitro tem que autorizar, ou por gesto ou por apito. Então, o lance pode ser executado sem o apito do árbitro. Pode ser autorizado ou não. A cobrança é feita e se o árbitro acha que foi feito tudo de forma legal, ele permite a cobrança. Mas se ele acha, e no ponto de vista dele, que está sendo feita uma burla, está feita uma esperteza, é uma atitude antiesportiva, é aquilo que o Saraiva falou do fair play, que acontece no Brasil todo, porque aqui os Gandulas são mandados dos clubes e empregados dos clubes, o árbitro tem como poder de coibir e só autorizar depois que ele apitar. Então tá aí essa polêmica, né, nas partidas do futebol brasileiro. É uma estratégia que o Inter já vem usando desde o início do ano, quer dizer, no Campeonato Gaúcho, e
está se tornando corriqueira. No ano passado, a gente já viu a Portuguesa usar essa mesma estratégia em jogos da Série B lá no estádio do Canindé. Quer dizer, não é uma coisa nova no futebol brasileiro. Isso, então, para ser modificado, é apenas com uma determinação, por exemplo, do comando da arbitragem, Arnaldo? Não. O próprio departamento técnico da CBF, o próprio departamento técnico da Confederação Sul-Americana, pode determinar que quem indica esses rapazes, ou as crianças, ou as meninas, é a própria federação. E aí você pode responsabilizar se essas pessoas não tiverem comportamento, punido com rigor. Mas, infelizmente, a impunidade é que estimula esse tipo de malandragem. Quer dizer, não é uma atitude ilegal, mas é antiesportiva, então, Arnaldo? É uma atitude antidesportiva, sim. Tudo que for de malandragem, esperteza, o árbitro tem que coibir. As autoridades têm que coibir. O futebol é um jogo que tem que ser jogado, que não se permite malandragem nem esperteza.